Olá para vocês! Olha o que eu separei para a gente conversar e aprender hoje. Para variar, quem está aqui diz de cera. E aí, essa semana eu estive pensando em alguma coisa diferente para a gente fazer. E eu tenho alguns papéis de carta guardados do tempo da minha infância, que não tá tão longe assim, né? Mas as coisas mudaram muito e muito rápido. E a gente colecionava muito papel de carta na época dos anos 80, 90. E então eu separei aqui um fundo que tinha num papel de carta que dava a impressão de papel amassado. E aí eu disse, por que não? Né? E a minha pergunta seguinte foi, como? Então eu pensei em como fazer isso daqui de uma maneira bem simples e ter esse resultado super bacana. Olha que legal, né? Esse daqui, a minha intenção foi deixar a impressão de papel amassado. E aqui, então, no meu leão que se transformou numa fonte, olha que bacana. Eu, então, dei a impressão de pedra, usando a mesma técnica, porém com cores diferentes. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E existem diversas formas, diversas cores que a gente pode colocar e usar inspirações aí para poder trazer para os nossos livros de colorir, tá bem? Ó, para realizar esse tipo de trabalho, qualquer um dos dois, nós vamos precisar de um pedaço de EVA, a folha de EVA normalzinha que a gente compra em papelaria. Nós vamos precisar de uma caneta esferográfica comum, de ponta média. Eu não te recomendo usar uma caneta de ponta muito fina, porque senão a gente vai acabar estragando o trabalho. E uma ponta muito grossa não vai conseguir o que a gente precisa. Por quê? Nós vamos precisar de papel cartão. Aquele que ele é coloridinho de um lado, né? E é beijinho assim do outro. É a espessura ideal para a gente trabalhar. Eu testei com outros tipos de materiais, testei fazer isso daqui na folha de acetato, testei em folha de revista, em diversos outros papéis. Ou a gente acaba tendo que pôr muita força, ou ele rasga com facilidade. Então, o que deu uma medida ideal para mim foi esse daqui. Porque nós vamos usar isso aqui como molde para trabalhar nos livros. Para me inspirar, eu peguei então algumas figuras da internet, olha só, né? Então aqui eu tenho o que eu usei para modelo das minhas pedras. Vamos pôr aqui pra gente comparar. Então, uma referência para eu fazer as minhas pedras. Eu tinha pego também este outro tipo de pedra. Tá aqui todo numerado, porque eu tinha testado com a folha de acetato por cima, que são as radiografias. E aí eu ficava perdida, porque não dava para saber qual que eu tinha riscado ou não, aí eu numerei para seguir. E aqui, então, essa outra tipo de pedrinha, que é uma pedra mais redonda, também fica super bonito. E aí eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos preparar esse molde e depois nós vamos utilizar o giz de cera para colorir. Eu separei esta imagem aqui para fazer o fundo, e eu vou fazer o fundo das pedras e mostrar para vocês, então, como que é feito. O que que eu vou fazer? Vamos preparar primeiro o nosso molde. Com a minha folha de EVA por baixo, eu vou pegar, então, um gabarito, uma inspiração, para eu ter uma noção. Essas daqui são pedras mais angulares, né? E essas daqui já tem os cantinhos mais arredondados. Aí você vai escolher qual modelinho você vai fazer. Vai pegar aqui, o meu tá riscado com a caneta, essa daqui já tá sem tinta, mas para mostrar para vocês que mesmo que a sua caneta estiver com tinta, não tem problema, tá bem? E nós vamos então começar a desenhar as nossas pedras no papel cartão. Se você não tiver o papel cartão em casa, você pode comprar, vem a folha grande na papelaria, ou eu improvisei aqui com um pedacinho que eu tinha, ou algum outro papel semelhante que você tiver, às vezes caixa de sapato, que tem às vezes mais fininha, dá certo também.
Nós vamos desenhar as nossas pedras fazendo uma certa pressão. A única coisa que eu preciso ter cuidado na hora de fazer essa pressão aqui é que eu não posso fazer pressão muito leve, porque senão eu não vou conseguir marcar meu papel do outro lado, e também não posso fazer muita força para não rasgar do outro lado. Então, é o único cuidado que a gente tem que ter. E vai montando, então, as nossas pedrinhas. Aqui, a minha tá sem tinta, que a outra eu risquei para poder mostrar para vocês. E a gente vai, tanto que aqui eu comecei com umas pedras mais angulares, e aqui com as pedrinhas mais redondas, você pode fazer como quiser. Feito o nosso gabarito, não tem problema que tem tinta, porque nós vamos usar o verso dele. Olha que o excesso de força acabou rasgando aqui um pouquinho. E aí, com essa parte, nós vamos então colocar por baixo. Eu recomendo que vocês façam com um papel maior, de preferência já faz o tamanho da sua página, ou pelo menos o tamanho de um A4. Porque fica bem mais fácil, mas eu só tinha essa tirinha aqui em casa e não deu tempo de sair para comprar. E aí nós vamos utilizar então o giz de cera nas cores que eu quiser fazer esse fundo. No caso, eu vou começar aqui por um marronzinho. Esse é da Faber-Castell. Separei um outro marrom mais escuro, que é da Acrylex. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Vou separar um dourado e um outro marrom, que são da Big Evolution. A única coisa é que, como nós vamos trabalhar com textura, a gente tem que ter em mente que o nosso papel, ele não pode ser um papel muito grosso. Então, esses livros da Sextante, apesar da gente se queixar bastante dos papéis, ele é ideal para fazer isso daqui. Quem tá com livro importado vai precisar de fazer esse processo desenhando as pedras diretamente, mas também dá certo. Mas, Gabi, se dá certo, então por que você tá fazendo desse jeito? Vamos lá que eu vou explicar. Nós vamos trabalhar então com a lateral do giz, porque eu não quero marcar. Apesar que esse meu tá apontado bem longo, eu poderia até trabalhar com ele aqui, mas eu não quero correr o risco. Então, vamos lá. Ó, por que é bom trabalhar com papel maior. Não aperte o giz, porque nós queremos a marca do desenho. Então, o que nós vamos fazer? Trabalhar com a lateral do giz, e para ter mais cor, nós vamos então passar várias vezes no mesmo lugar. Quanto mais a gente vai passando, mais ele vai impregnando, e aí a gente vai tendo um realce do relevo que nós estamos fazendo. A gente precisa lembrar que a nossa lanterna aqui, olha, ela tem uma região de transparência, certo? Então, nós vamos ter que fazer essa parte interna dela também. Por que eu gosto do giz de cera? Justamente porque a gente quer textura de pedra. E a própria textura que o giz produz no papel, ela já vai facilitar para eu dar esse efeito. Dá para fazer com lápis de cor, dá também,
Só que você vai precisar de ter uma ponta bem deitadinha na hora de fazer, para não marcar de maneira errada o papel na hora de transferir o desenho, tá bom? Essa primeira etapa está concluída. Agora, nós vamos então começar a colorir as pedras. Então, qual que é a diferença eu fazer com o molde ou vir e desenhar as pedrinhas? A diferença é que quando a gente trabalha aqui direto, o próprio relevo do papel vai dar pra gente já a área de sombra e a área de luz, a área de sombra e a área de luz. E aí a gente consegue, de maneira mais fácil, trabalhar esses volumes das pedras, percebe? Olha como ela tem as nuances escuras e claras para fazer a textura da pedra. Então, isso facilita nesse sentido. Mas, se você quiser ir lá e desenhar as suas pedrinhas, pode desenhar também diretamente no livro que dá certo. Eu recomendo apenas que você faça isso também com o giz levemente deitado, nunca com o giz muito apontado, que é pra gente não perder essa rusticidade que a pedra tem, né? Essa aparência rústica. E aí eu posso, então, depois com o giz, olha, vir aqui e realçar os desenhos. Quando eu fui trabalhando, colocando o meu molde por baixo, apesar de eu não ter feito um molde que coubesse toda a minha figura, ele vai se encontrando e vai formando outras pedras. Então, eu não preciso me preocupar com isso, porque ele vai me dar. Olha só que bacana. Então, eu tô só realçando aqui. O processo para fazer o papel amassado é o mesmo. O que eu mudei foram as cores, como eu já comentei com vocês, e por isso que a gente acaba tendo um outro efeito. Vou fazer esse pedacinho aqui com vocês, depois eu termino lá. E aí eu mostro pra vocês depois de pronto como ficou. Evite a área das borboletinhas. Aqui eu acabei passando um pouquinho em cima, mas não vai interferir muito não. Aí eu vou trabalhar então com outros tons de marrom e eu vou olhar aqui, olha, aonde eu tenho mais luz, onde eu tenho mais sombra, e vou realçando aonde eu já tenho mais cor. E nós vamos assim mesmo, olha, produzindo manchas nas nossas pedras, realçando primeiro tudo que nós temos de parte que já ficou com mais cor, olha só. E percebe que elas não são regulares, olha. Por isso que eu gosto de fazer com o papel de textura por baixo, porque ela já vai me dar essa noção de onde eu devo escurecer e onde eu devo clarear. Que na verdade nós não vamos clarear, né? Nós vamos preservar mais claro, olha. Sem contar o fato de que você tendo o gabarito já pronto, toda vez que você quiser reproduzir esse efeito de pedra, o seu gabarito tá prontinho. E aí é só você ir lá e recolocar. Nós vamos seguir, então, realçando
Pode deixar o seu modelinho do lado também, se ficar alguma dúvida. Olha lá. E o giz de cera, eu já comentei com vocês, quem tem acompanhado o meu canal já sabe, que é um material que a gente não deve apertar no papel, porque senão ele vai emplastar todo de uma vez e aí depois a gente vai ter dificuldade para desfazer isso daí, apesar de que pode utilizar o lápis borracha. Mas quando a gente trabalha sobrepondo camadas, o que acontece é que a gente consegue misturar melhor as cores. Então, toda vez que a gente trabalha de maneira suave e vai sobrepondo as camadas, a gente consegue tonalidades diferentes. Vocês devem estar podendo observar aqui, que é exatamente isso que está acontecendo no meu desenho. Pode misturar as marcas de giz de cera, não tem problema. Mas, Gabi, uns são de cera, outros são plásticos, como tem aí no vídeo que eu já mostrei pra vocês. Se vocês não assistiram, pode dar uma olhada. Quase tudo sobre giz de cera. É o título do vídeo. Algumas pedras têm algumas partes brilhantes, certo? Então, eu posso utilizar o giz dourado da Bic, olha que delícia, para colocar alguns tons dourados. Ou você pode utilizar, se você não tiver, pode utilizar lápis metálico, se você estiver fazendo com lápis de cor, fica super bonito também. E a gente vai vendo mais ou menos pelos tons que se apresentam aqui nas pedras, para ir colocando. E elas vão assim, ó, formando volume. A maneira que eu gosto de segurar o giz de cera é assim, olha. Porque eu vou apoiar esses 3 dedos aqui, esse dedo menor vai me dar o suporte, e aqui eu consigo manter ele sempre na mesma posição, no mesmo ângulo deitadinho. Ou aqui, olha, com 2 dedos, para ele ficar um pouco menos deitado. Então, a gente consegue dar uma angulação no giz, que permanece sempre a mesma, pra gente não ficar oscilando, olha só. Como as junções das pedras formam bastante sombra, então eu vou começar a trabalhar com o preto agora para escurecer essas regiões. Eu não fiz logo de cara com o preto porque eu quero trabalhar com uma cor mediana para eu ter uma cor de base quando eu faço o desenho das pedras. Mas agora que eu vou fazer os rejuntinhos das pedras, por assim dizer, então é quando a gente começa a trabalhar com o giz pretinho, tá bom?
se trata de pedra, a gente sabe que nem sempre elas vão encostar aqui o cantinho certinho, certinho. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Veja aqui, olha. Aonde tem o encontro da pedra, essa aqui tá reta. Ela tá chegando aqui, ela forma uns cantinhos aqui escuros. Então, esses cantinhos a gente precisa reproduzir aqui. Porque isso acontece muito, tanto quando a gente tem tijolo, quanto quando a gente tem pedra. Esses rejuntes não são tão certinhos, eles formam esses cantinhos por causa da irregularidade das pedras. Então, nós vamos reproduzir isso daqui, reforçando esse tipo de encontro que acontece aqui nas pedrinhas, e isso vai dar mais realidade para o nosso trabalho. Se você estiver fazendo um efeito de papel amassado, essa parte não vai ser feita, porque no papel não acontece isso, mas nas pedras a gente precisa realçar os rejuntes. Olha lá, tá chegando, né? Nessas pedras que eu peguei, ela tem vários tons de cinza, de preto, de uma cor que lembra o nosso rosinha, né? Deixa eu pegar ele aqui. Olha, esse tom de rosinha pode entrar aqui, a gente pode entrar até com um pouquinho de amarelo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar. Se você não tiver, esse aqui vem na Faber também. Se você não tiver esse tom, esse aqui é da Bic, pode usar um pouquinho do vermelho. Bem pouquinho, bem de leve, que a gente consegue sobrepor o tom aqui. Eu vou mostrar até pra vocês. Eu já comentei com vocês que tom claro vem por último sempre no giz de cera. Então, sempre que a gente tiver os tons mais claros, que nem aqui, os meus tons mais claros que vão entrar aqui nas minhas pedras, são o amarelo e o rosinha. Então, eu vou guardar isso aqui por último e primeiro eu vou colocar todas as cores escuras. Quanto mais a gente sobrepõe camadas, mais textura eu crio, mais efeito de pedra eu tenho. Quando eu trabalho agora o tom de marrom mais escuro, próximo dos rejuntes, eu começo a dar mais relevo para a pedra. Então, é isso que nós vamos fazer, que nem acontece aqui, olha, tá vendo? Eu tenho aqui o rejunte e eu tenho esses dois relevos que é para fazer a pedra ficar assim. Então, nós vamos começar a dar esse relevo na pedra.
E aqui entra, então, aquele joguinho de luz e sombra. Olha que eu fiz aqui, por exemplo, olha. Eu tenho duas pedras e eu tô considerando que a luz tá vindo nessa direção. Então, ela tá batendo nessa parte da pedra e fazendo sombra do lado de cá. Se essa parte da pedra é mais alta do que aqui, então eu tenho sombra aqui, um pouquinho de sombra aqui, para dar essa profundidade da pedra. E assim a gente vai trabalhando. Como as pedras são irregulares, esse jogo de luz e sombra também é irregular. Então, porque a luz vai incidir de maneiras diferentes em cada uma delas. Uma dica é você sempre manter nas junções uma oposição. Então, se eu tenho sombra e sombra, eu tenho luz aqui em volta, porque aí eu consigo dar mais relevo para ela. Quando você, então, considerar que as suas pedras estão satisfatórias, a gente vem, então, com os nossos dois tons mais claros, que é para poder dar esse arremate nas pedras e terminar de fazer a cobertura do nosso desenho. Pode deixar assim, Gabi? Pode! É do seu gosto. As suas pedras têm que ser a sua carinha, o seu jeitinho, tá bom? Tanto que eu vou mostrar para vocês que as pedras que eu fiz ali no meu leão, elas estão diferentes. Eu não coloquei tanto rejunte como aqui, eu deixei as pedras mais claras e dei até um tonzinho de verde junto, pensando que se as pedras estão próximas de água, geralmente elas formam um certo lodinho, forma aquele limo. E aí foi onde eu acabei colocando, então, um pouquinho do verde. Por último, o meu rosinha. E para quem quiser, pode usar o branquinho. Prontinho. Eu vou, então, terminar todas as minhas pedrinhas e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá bem? Aqui está, então, meus amores. Eu concluí toda a parte das pedras, do mesmo jeito que eu estava fazendo aqui em cima junto com vocês. Aproveitei e já deixei colorida a minha lamparina, as minhas borboletinhas, porque aqui não tem grande mistério, né? É só luz e sombra, coisas que não tem muito segredo. E apesar de estar parecendo giz de cera por causa da textura, eu utilizei foram os lápis de cor da Giotto. Como eles são muito macios, muito gostoso mesmo de trabalhar com Giotto.
Eles são bem macios e eu utilizei a lâmina de fórmica, que é um pouco texturizada, então ele acaba dando um aspecto bem semelhante ao do giz de cera, o que é legal porque eu não perco, como se diz, o estilo da pintura, mas nada me impediria de ter feito a parte da lamparina com algum outro material. Eu posso, no entanto, olha só que legal, utilizar um cotonete e fazer uma leve pressão, que eu vou conseguir espalhar aqui, olha, esse pigmento. A mina macia do Giotto, ele me permite fazer isso daqui. Poderia ser um esfuminho, também dá certo. Então, ele vai deixar um pouquinho de textura, mas ele também vai conseguir espalhar e preencher esses vãos que ainda ficam aqui no papel e que eu sei que tem gente que não gosta, que tem gente que se incomoda com eles. E aí, o problema tá resolvido. Mas eu deixei aqui para terminar com vocês, porque toda lamparina, ela tem aqui um vidro em volta dela, e então ela ainda tem esses detalhezinhos, e é aí que eu quero mostrar para vocês como é que eu vou finalizar essa parte dela. Para dar esse brilho, então, agora na minha figura, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar caneta gel com glitter, e eu vou dar essa luminosidade aqui em alguns pontos, só que ao invés de riscar, de pintar com a caneta gel, eu vou simplesmente aplicar pontilhados, porque como ela contém glitter, os pontilhadinhos, eles vão então, sabe aquele crespinho da tinta de alguns metais? Então, eu vou só fazer pontinhos. Só nas regiões de mais intensidade de luz, as regiões mais claras. Isso tudo são detalhes, gente, que valorizam, que incrementam o nosso trabalho. Então, dedique um tempinho a mais, faça um negócio diferente, sabe? Um carinho a mais que a gente tem com aquilo que a gente está produzindo. Ó, vamos ver se vai mostrar. Não sei se deu pra ver, mas enfim, deu um brilho super bonitinho. A mesma coisa eu vou fazer com as outras cores da borboletinha que eu também pintei. E eu vou aqui colocar então, são mariposas, né? Essas daqui não são borboletas. Mariposa e borboleta são diferentes. Parece que não, gente, mas vocês vão ver, a hora que vocês fizerem essa aplicação da caneta gel assim, olha, com batidinhas, vocês vão ver que lindo que fica. Também um detalhe. Aí eu vou utilizar aqui minha canetinha branca. Se você não tiver posca branca, pode utilizar uma caneta, pode utilizar um palitinho com tinta para fazer o pontinho. E aí, na minha lamparina, que eu quero ela bem brilhante, bem bonita,
eu vou fazer o seguinte. Opa. Como eu quero a minha lamparina com os detalhes bem brilhantes, o que que eu vou fazer? Eu vou separar aqui, ó, a caneta dourada, gel, e vou fazer todas essas bolinhas aqui, ó. E eu vou fazer a mesma coisa nesses arabescos aqui embaixo. Com a caneta prata, essa é a prata com glitter, essa dourada que eu utilizei, ela não tem glitter, é a metálica. Agora, com essa com glitter, eu vou dar alguns detalhes aqui, olha. Onde eu tenho a luz, porque isso aqui é metal, certo? Então, se é metal, eu vou dar aqui algum brilhinho em alguns pontos, para dar mais um charme aqui na minha pintura. E depois, com a gel glitter dourada, eu vou dar mais um toque por cima da outra. Então, por que eu não vim só com a de glitter? Porque eu precisava de um fundo dourado. E agora, essa daqui vem com o glitter, só para realçar um pouco o brilho. A mesma coisa aqui embaixo. Certo? Olha lá. Dá pra ver? Olha que bonito. Então, a minha lamparina já está quase pronta. Mas, como eu falei, a lamparina tem vidro. E aí, eu preciso colocar esse efeito de vidro aqui. Algumas pessoas fazem com tinta, mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é como eu faço isso com pastel oleoso. Nós vamos utilizar, então. Esse meu é da Pentel, de 50 unidades, são 48 cores e 50 unidades, porque vem 2 branquinhos. Quando a gente vai utilizando o pastel oleoso, ele fica sujo. Então, assim, não use ele sujo sobre um outro trabalho. Tira essa sujeira toda aqui, porque senão seu trabalho vai ficar todo manchado com a cor que você estava utilizando antes, tá bem? Bom, e aí como é que nós vamos fazer? O pastel oleoso, quando a gente trabalha com ele por cima, de onde já está colorindo, ele vai ter uma certa transparência. Foi assim também que eu fiz a água que tá jorrando da boca do leão no outro desenho que está aqui, olha. Tá vendo? Aqui também é pastel oleoso. Então, a gente passa o giz pastel e puxa, ele vai dar esse efeito de transparência da água caindo aqui. E é dessa mesma forma que eu vou proceder, então, agora, pra gente fazer o vidro aqui. Vamos lá?
E aí, para o meu vidro não ficar assim tão opaco, eu vou então com o algodão, no caso aqui com o cotonetinho, vou tirar um pouquinho do excesso. E aí, com a minha canetinha branca, sabe quando o vidro dá aquele reflexo? Eu vou fazer o reflexo do vidro aqui, ó. E é isso. Olha lá. Nosso vidro tá prontinho. Se você quiser realçar um pouco mais, aqui eu tô usando a posca branca, tá? Pode até, pra não deixar tão marcada a posca, olha. Só tem que ter cuidado com o ângulo, tá? Porque a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com dois ângulos diferentes. E aí, prontíssimo! A nossa lamparina está pronta. E aí, é só a gente assinar bonitinho aqui. Olha lá que bonitinho. E aí está. Esse é o meu fundo de pedras, com a minha lamparina, o vidro, que eu mostrei pra vocês como a gente faz com o pastelzinho oleoso. Se você quiser deixar ele mais, pode fazer aqui, olha. Mas ele já dá aquele efeito de que tem um vidro ali. E aqui, como a gente tinha cores, quanto mais escuro for o fundo, mais efeito de transparência a gente consegue na hora que passa aqui, olha, o giz pastel, tá? Pastel oleoso. E aí a gente consegue esse efeito, então. Pode ser feito com tinta, eu não sou muito habilidosa com tintas, então eu prefiro utilizar essa técnica aqui com o pastel oleoso. As diferentes pedras se formam de acordo com as cores que a gente utiliza, então nós temos aqui duas cores, né, dois tons de pedra, essa com os rejuntes mais escuros, essa outra com os rejuntes mais claros. E eu vou depois colocar para vocês, deixa eu tirar aqui, porque num processo semelhante a gente faz o papel, a textura de papel amassado. A gente não vai colocar os rejuntes, né? Então aqui tem rejunte claro, aqui tem rejunte escuro, aqui não tem rejunte, pra gente poder fazer o efeito do papel amassado. Mas o processo é mais ou menos o mesmo, mas para tirar qualquer dúvida eu vou fazer o vídeo do papel amassado para vocês. Espero que vocês tenham gostado, curtam, deem um joinha aí pra mim. Se inscreve no canal que tá sempre tendo novidades. Para você que tá gostando de trabalhar com giz de cera, fica ligadinho aí, que tem mais giz de cera pra gente brincar e se divertir. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.